Você sabia que existe uma empresa brasileira que vale mais de 300 bilhões de reais? E que algumas dessas gigantes movimentam mais dinheiro em um único dia do que muitos países inteiros produzem em um ano? Hoje você vai descobrir quais são as empresas mais poderosas e ricas do Brasil, e algumas dessas revelações vão te chocar completamente. Prepare-se porque os números que você vai ver agora são absolutamente impressionantes. Neste vídeo, vamos revelar não apenas quais são essas empresas bilionárias, mas também como elas conseguiram chegar a esse patamar de riqueza extraordinária. Você vai entender os segredos por trás do sucesso dessas gigantes brasileiras que dominam não só o mercado nacional, mas também conquistam o mundo. Mas antes de começarmos essa jornada incrível pelo mundo das empresas mais ricas do Brasil, se você é apaixonado por curiosidades, negócios e tecnologia, não esqueça de se inscrever no canal Grid Digital e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, ocupando atualmente a 12ª posição no ranking global de Produto Interno Bruto. Mas você já parou para pensar quais são as empresas que realmente movimentam essa economia gigantesca? Quais são os verdadeiros titãs corporativos que fazem o nosso país ser reconhecido internacionalmente? Para criar este ranking das empresas mais ricas do Brasil, analisamos dados oficiais da Comissão de Valores Mobiliários, relatórios financeiros auditados e informações do mercado de capitais brasileiro. Consideramos principalmente o valor de mercado, que é calculado multiplicando o número de ações em circulação pelo preço atual de cada ação na Bolsa de Valores. Mas não é só o valor de mercado que importa. Também levamos em conta a receita anual, o lucro líquido, os ativos totais e, principalmente, o impacto que essas empresas têm na economia brasileira e mundial. Algumas dessas gigantes empregam centenas de milhares de pessoas e influenciam diretamente a vida de milhões de brasileiros. Agora que você já entende como chegamos a esses números impressionantes, está na hora de descobrir quais são essas empresas extraordinárias. E eu garanto que algumas posições neste ranking vão te surpreender completamente. Vamos começar nossa contagem regressiva? Começando nossa contagem regressiva na 10ª posição, temos a Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Com um valor de mercado que supera os 20 bilhões de reais, a Magalu, como é carinhosamente conhecida, revolucionou completamente o comércio eletrônico brasileiro. Fundada em 1957 por Luiza Helena Trajano, a empresa começou como uma pequena loja em Franca, interior de São Paulo. Na 9ª posição, encontramos a Suzano, líder mundial na produção de celulose de eucalipto. Com valor de mercado superior a 25 bilhões de reais, esta gigante do setor de papel e celulose é responsável por aproximadamente 11% de toda a celulose produzida no planeta. A Suzano possui mais de 1.300.000 hectares de florestas plantadas, uma área maior que todo o estado do Catar. Ocupando a 8ª colocação temos a WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Com valor de mercado de aproximadamente 30 bilhões de reais, a WEG exporta seus produtos para mais de 100 países diferentes. Fundada em 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, a empresa começou com apenas 3 sócios, e hoje emprega mais de 37 mil pessoas globalmente. Na 7ª posição do nosso ranking, aparece a Ambev, a gigante brasileira de bebidas que conquistou o mundo. Com valor de mercado superior a 40 bilhões de reais, a Ambev é dona de marcas icônicas, como Skol, Brahma, Antártica e Budweiser no Brasil. A empresa está presente em mais de 50 países e produz impressionantes 180 bilhões de litros de bebidas por ano. Isso equivale a mais de 500 milhões de litros por dia. E chegamos à 6ª posição com uma empresa que você definitivamente conhece. O Banco Bradesco, uma das instituições financeiras mais tradicionais e respeitadas do Brasil. Com valor de mercado que ultrapassa os 50 bilhões de reais, o Bradesco possui mais de 5 mil agências espalhadas pelo país e atende aproximadamente 74 milhões de clientes. Fundado em 1943 por Amador Aguiar, o banco começou com um capital inicial de apenas 8 mil cruzeiros. Agora entramos no top 5 das empresas mais ricas do Brasil. Na 5ª posição, temos o Banco do Brasil, a instituição financeira mais antiga do país. Com um valor de mercado impressionante de mais de 60 bilhões de reais, o Banco do Brasil foi fundado em 1808 por Dom João VI. Isso mesmo, esta empresa tem mais de 200 anos de história. Atualmente o banco possui mais de 4 mil agências e está presente em mais de 20 países ao redor do mundo. Na 4ª colocação, encontramos a JBS, a maior empresa de alimentos do mundo. Com valor de mercado superior a 80 bilhões de reais, a JBS processa diariamente mais de 300 mil bovinos, 450 mil suínos e impressionantes 13 milhões de aves. A empresa está presente em mais de 20 países e seus produtos chegam às mesas de consumidores em mais de 190 nações. Para você ter uma ideia da dimensão dessa gigante, a JBS produz proteína animal suficiente para alimentar mais de 400 milhões de pessoas todos os dias. Chegamos ao pódio. Na 3ª posição temos a Vale, uma das maiores mineradoras do planeta.
Com valor de mercado que ultrapassa os 200 bilhões de reais, a Vale é responsável por aproximadamente 10% de toda a produção mundial de minério de ferro. A empresa opera em mais de 30 países e possui algumas das maiores minas do mundo, incluindo a famosa mina de Carajás, no Pará, que é considerada a maior mina de ferro a céu aberto do planeta. Para transportar toda essa produção, a Vale possui uma das maiores frotas de navios cargueiros do mundo. Agora vamos revelar a segunda empresa mais rica do Brasil. E esta vai te surpreender. É a Petrobras, a gigante brasileira do petróleo que é uma das maiores empresas de energia do mundo. Com um valor de mercado astronômico de mais de 300 bilhões de reais, a Petrobras produz diariamente mais de 2 milhões e 700 mil barris de petróleo. A empresa possui mais de 7 mil postos de combustível, espalhados pelo Brasil, e suas plataformas marítimas extraem petróleo de águas com profundidade superior a 2.000 metros. E finalmente chegou o momento que você estava esperando. Qual é a empresa mais rica do Brasil? Qual gigante corporativa supera todas as outras em valor de mercado? A resposta pode te chocar. A empresa mais rica do Brasil é o Itaú Unibanco. Com um valor de mercado absolutamente impressionante de mais de 350 bilhões de reais. Este gigante financeiro não é apenas o maior banco do Brasil, mas também está entre os 20 maiores bancos do mundo. O Itaú Unibanco possui mais de 5 mil agências, atende mais de 60 milhões de clientes, e seus ativos totais superam a marca dos 2 trilhões de reais. Para você ter uma dimensão desse número, isso representa aproximadamente 20% de todo o produto interno bruto brasileiro. Mas como o Itaú chegou a esse patamar extraordinário? A história começou em 1944, quando Alfredo Egídio de Souza Aranha fundou o Banco Itaú. Através de fusões estratégicas, especialmente a união com o Unibanco em 2008, a instituição se tornou essa potência financeira que conhecemos hoje. O banco emprega mais de 100 mil funcionários, e suas operações se estendem por toda a América Latina. Para você entender a dimensão da riqueza do Itaú Unibanco, vamos fazer uma comparação que vai te deixar de queixo caído. O valor de mercado desta empresa é maior que o produto interno bruto de países inteiros como Chile, Finlândia ou Bangladesh. Em outras palavras, o Itaú vale mais do que a economia completa de nações com dezenas de milhões de habitantes. Isso é simplesmente extraordinário. Analisando nosso ranking, fica evidente que o setor financeiro domina completamente o topo da lista. 3 dos 5 primeiros colocados são bancos: Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco. Isso acontece porque o sistema financeiro brasileiro é extremamente concentrado, e essas instituições controlam aproximadamente 70% de todo o mercado bancário nacional. Eles são verdadeiros impérios financeiros que influenciam toda a economia do país. Outro setor que se destaca fortemente é o de commodities, representado principalmente pela Vale e pela JBS. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de matérias-primas, e essas empresas são as responsáveis por colocar nosso país no mapa global. A Vale sozinha é responsável por mais de 15% de todas as exportações brasileiras, enquanto a JBS alimenta literalmente centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Essas empresas transformam os recursos naturais brasileiros em riqueza nacional. E não podemos esquecer do setor energético, brilhantemente representado pela Petrobras. O Brasil possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, especialmente na camada do pré-sal, descoberta em 2006. Essas reservas são estimadas em mais de 15 bilhões de barris de petróleo, o que representa uma riqueza incalculável para o país. A Petrobras não apenas explora essas reservas, mas também desenvolveu tecnologia de ponta para extração em águas ultraprofundas, sendo reconhecida mundialmente por sua expertise técnica. Juntas, essas 10 empresas mais ricas do Brasil representam mais de 1 trilhão de reais em valor de mercado. Para você ter uma noção dessa grandeza, isso equivale a aproximadamente 12% de todo o produto interno bruto brasileiro. Essas empresas empregam diretamente mais de 1 milhão de pessoas, e indiretamente são responsáveis por milhões de outros empregos. Elas são verdadeiros motores da economia nacional. Agora vou te contar algumas curiosidades absolutamente fascinantes sobre essas empresas. Você sabia que a Petrobras possui a plataforma de petróleo mais profunda do mundo? A plataforma P-74 opera a uma profundidade de 2.500 metros. Para você ter uma ideia, isso é quase 3 vezes a altura do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, só que embaixo da água. E que tal esta curiosidade sobre a Vale? A empresa possui o maior trem de carga do mundo. O trem que transporta minério de ferro da mina de Carajás até o porto de Ponta da Madeira, no Maranhão, tem mais de 3 quilômetros de comprimento e transporta até 40 mil toneladas de minério por viagem. Esse trem é tão longo que quando a locomotiva já chegou ao destino, os últimos vagões ainda estão saindo da estação de origem. É simplesmente impressionante. E sobre o Itaú Unibanco, você sabia que o banco processa mais de 2 bilhões de transações por mês? Isso significa aproximadamente 70 milhões de operações financeiras todos os dias. Se cada transação fosse uma pessoa, seria como se toda a população do Brasil fizesse uma operação bancária a cada 3 dias.
O sistema de tecnologia do Itaú é tão robusto que consegue processar até 100 mil transações por segundo. E aqui vai uma curiosidade que vai te impressionar sobre a JBS. A empresa produz proteína animal suficiente para preparar mais de 1 bilhão e 200 milhões de refeições todos os dias. Se você comesse apenas produtos da JBS, teria opções diferentes de proteína por mais de 3 anos seguidos, sem repetir nenhum produto. A capacidade produtiva da JBS é verdadeiramente gigantesca. Mas como essas empresas brasileiras se comparam com as gigantes mundiais? Prepare-se para uma revelação surpreendente. O Itaú Unibanco, nossa empresa mais rica, está entre os 20 maiores bancos do mundo, por valor de mercado. Isso coloca o Brasil no seleto grupo de países que possuem instituições financeiras de relevância global. Apenas Estados Unidos, China, Japão e alguns países europeus conseguem competir nesse nível de grandeza financeira. A Vale, por sua vez, é a segunda maior mineradora do mundo, perdendo apenas para a australiana BHP Billiton. Já a JBS é disparadamente a maior empresa de alimentos do planeta, sendo maior que suas concorrentes americanas e europeias. Isso mostra que o Brasil não apenas possui empresas grandes nacionalmente, mas verdadeiras líderes mundiais em seus respectivos setores. Nosso país é uma potência econômica global. Essas empresas brasileiras geram um impacto econômico que vai muito além das nossas fronteiras. Juntas, elas movimentam mais de 500 bilhões de reais anualmente em receitas, valor que supera o produto interno bruto de países como Áustria, Israel ou Irlanda. Quando essas empresas tomam decisões estratégicas, os efeitos são sentidos em mercados financeiros de Nova York, Londres, Tóquio e Frankfurt. Elas são verdadeiras embaixadoras da economia brasileira no mundo. Mas essas gigantes brasileiras enfrentam desafios enormes no cenário atual. A transformação digital está revolucionando completamente todos os setores, e essas empresas precisam se adaptar rapidamente ou correm o risco de perder relevância. O Itaú, por exemplo, investe mais de 5 bilhões de reais por ano em tecnologia para competir com fintechs e bancos digitais. A digitalização não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência no mercado moderno. Outro desafio crucial é a sustentabilidade. A Vale, após os acidentes de Mariana e Brumadinho, teve que repensar completamente suas operações e investir bilhões em tecnologias mais seguras e sustentáveis. A Petrobras está desenvolvendo combustíveis menos poluentes e investindo pesadamente em energia renovável. Já a JBS implementou programas de rastreabilidade total para garantir que sua cadeia produtiva seja ambientalmente responsável. A sustentabilidade deixou de ser um diferencial para se tornar uma obrigação. E o futuro? Essas empresas estão investindo pesadamente em inovação. A Petrobras desenvolve biocombustíveis de algas. O Itaú criou um dos maiores laboratórios de inteligência artificial da América Latina. E a Vale está testando caminhões autônomos em suas minas. Essas gigantes brasileiras não estão apenas acompanhando as tendências globais, elas estão ajudando a criar o futuro dos seus respectivos setores. Mas quais são as lições que podemos aprender com essas empresas extraordinárias? Primeiro, todas elas investiram pesadamente em inovação e tecnologia ao longo de décadas. Segundo, elas souberam se adaptar às mudanças do mercado sem perder sua essência. Terceiro, todas mantiveram uma visão de longo prazo, mesmo enfrentando crises econômicas severas. E quarto, elas nunca pararam de investir em pessoas e talentos. Essas empresas também demonstram que o sucesso financeiro pode andar junto com responsabilidade social. Juntas, elas investem mais de 10 bilhões de reais por ano em programas sociais, educação, cultura e desenvolvimento comunitário. O Itaú mantém mais de 1.000 projetos educacionais. A Vale investe em desenvolvimento de comunidades locais. E a Petrobras financia pesquisas em universidades brasileiras. Elas provam que grandes empresas podem ser agentes de transformação social. E se você tem o sonho de empreender, essas histórias devem te inspirar profundamente. Todas essas gigantes começaram pequenas, com empreendedores visionários que acreditaram em suas ideias. Luísa Trajano começou com uma pequena loja. Amador Aguiar fundou o Bradesco com poucos recursos. E hoje essas empresas valem centenas de bilhões. O empreendedorismo brasileiro tem potencial ilimitado. Chegamos ao final desta jornada incrível pelo mundo das empresas mais ricas do Brasil. Descobrimos que nosso país abriga verdadeiros gigantes corporativos que competem de igual para igual com as maiores empresas do mundo. Desde o poderoso Itaú Unibanco até a inovadora Magazine Luiza, cada uma dessas empresas representa décadas de trabalho, inovação e determinação brasileira. Essas empresas nos mostram que o Brasil tem potencial ilimitado. Elas provam que com visão estratégica, investimento em inovação e principalmente muito trabalho e dedicação, é possível construir impérios empresariais que conquistam o mundo. O futuro do Brasil está sendo escrito por essas e outras empresas que ainda estão nascendo. Quem sabe a próxima grande empresa brasileira não surge de uma ideia sua? E aí? Qual dessas empresas mais te impressionou? Você imaginava que o Brasil tinha gigantes corporativos tão poderosos? Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder. Nos vemos no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis sobre o mundo.